Então, uma pesquisa realizada na China com mais de 1.000 homens entre 18 e 45 anos revelou uma possível ligação do consumo de bebidas açucaradas com a queda de cabelo nos homens. A dermatologista Laura Carrijo, especialista em transplante capilar, está comigo para falar sobre o tema. Laura, bom dia para você. É uma alegria te receber aqui no nosso programa. Bom dia, o prazer é todo meu. Laura, que coisa mais doida é essa? Que história é essa do refrigerante ser o vilão aí para a queda de cabelo dos homens? Isso mesmo. Foi feita uma grande pesquisa, começou com 1.900, terminou com 1.200, 1.300 chineses em toda a China. E o resultado foi que o grupo que consome mais açúcar tem um índice de calvície bem maior. O interessante é que essa pesquisa e outras que têm sido conduzidas no mundo, elas começaram porque a gente tem tido um aumento da calvície em homens jovens. E o quanto nossos hábitos podem influenciar isso ou não. A gente já sabia que tabagismo, por exemplo, influenciava, mas assim, o açúcar, até que ponto? A bebida adocicada, ela é consumida em praticamente todo mundo, bebidas prontas. Algumas regiões consomem mais refrigerantes, sucos, chás, cafés prontos e por aí vai. Mas assim, em todo mundo a gente tem um aumento de consumo dessas bebidas. Isso é muito interessante. Bom, eu não tenho aqui dados científicos, né, e de pesquisa para afirmar, mas me parece que os chineses, eles se alimentam muito mal. Olha, eu acho que eles se alimentam diferente da gente, né? Muito mal, muito bem, mas uma questão cultural, eu também não posso inferir isso. O que foi estabelecido na pesquisa era que os indivíduos que consomem até 2 litros por semana de bebidas adocicadas, prontas em geral, têm um índice de calvície bem inferior a indivíduos que consomem 4, 5 litros por semana, que foi a média do grupo que tem um índice maior de calvície. Foi um grupo misto de universitários e professores universitários, então isso ficou assim estatisticamente significativo, né? Dá para chegar a essa conclusão, sim, que o açúcar em excesso, esse consumo excessivo, vai afetar a evolução da calvície. É importante ressaltar aqui que a calvície, ela é genética, mas assim como várias doenças genéticas, a gente não sabe ainda o porquê algumas pessoas vão manifestar mais intensamente, mais precocemente, outras não vão manifestar. E entra aí essa pesquisa, junto com outras que vêm sendo conduzidas na área, que realmente o quanto nossa alimentação pode influenciar esse desenvolvimento precoce da calvície. Tá, tudo bem. É claro que esse levantamento na China precisa ser mais aprofundado, né? Mas que dados curiosos e relevantes ele mostra? Olha, ele mostra, primeiramente, na China, houve um aumento da calvície em jovens de 21% para 28%. Então, isso é uma porcentagem que chega quase a 1/3, né? Entre 1/4 e 1/3. E esse aumento não ocorreu só na China, ele é um aumento mundial. A gente não tem exatamente quais são os valores de aumento no mundo, mas que ocorreu o aumento, isso é uma coisa constatada e já bem definida. Então, eles estudaram não só o consumo de bebidas adocicadas, mas também o consumo, a alimentação e alguns alimentos específicos. E esse grupo que consome mais açúcar, tem um grupo que consome em média 5 litros de bebida adocicada por semana, ele tem uma incidência bem maior, é quase o dobro, 1/3 ao dobro de metade ao dobro de calvície do grupo que consome no máximo 2 litros por semana, que seria um grupo considerado mais dentro da normalidade, de um consumo menor. Ah, tá. Então, isso está falando só das bebidas adocicadas. Certo. Porque eu tenho uma informação de que a Índia é o país que consome muito açúcar mascavo. E lá parece que não tem esse problema tão evidente. Mas então é o refrigerante e essas bebidas açucaradas mesmo, né? Olha só,
As bebidas adocicadas são uma forma da gente inferir o consumo de açúcar na população. E ela é fácil da gente extrapolar de uma população para outra, porque, igual eu falei anteriormente, o aumento do consumo mundial dessas bebidas é um fato já notório. Sobre a Índia, é importante a gente lembrar o que eu acabei de falar, que a calvície ela é uma doença genética. Algumas populações têm uma incidência maior de calvície que outras, de acordo com o seu padrão genético, né? O que acontece é que dentro das mesmas populações, em todas as populações, está ocorrendo o aumento da calvície. Tá? Entendi. Lógico que não significa que um local que consuma mais açúcar vai ter mais calvície que outro, mas o que significa é que provavelmente naquele local haveria menos calvície se o consumo fosse menor. Doutora, e quando eu estou conversando aqui com a senhora, eu tenho 2 exemplos aqui junto comigo dos meus colegas de trabalho. E quando eles não têm essa hereditariedade e de repente os cabelos começam a cair, o que pode estar acontecendo? Tem que se fazer exame? O que a senhora recomenda? Sim, a gente tem que investigar qual é a causa dessa queda de cabelo. Não existe só a calvície, que é a alopecia androgenética. Existem vários tipos de causas de cabelo e os tratamentos são diferentes entre elas. As causas de cabelo mais comuns, que são os que a gente chama de eflúvio telógeno, elas são passageiras e costumam resolver por si só, sem tratamento. Só que quando essas quedas vão ficando mais intensas, vai havendo uma perda capilar maior, mais duradoura, ou se houver algum evento de saúde ou de grande estresse relacionado, é importante já buscar um atendimento inicial. Tá. A gente viu recentemente, doutora, que os índios e Yanomamis, muitas crianças apareceram com alopécia. É a questão também do mercúrio, né, na água, onde eles se alimentavam daquilo. Além do mercúrio, que foi uma coisa que todo mundo viu, aliás, o mundo inteiro está vendo, quais são os outros fatores externos que podem causar essa calvície? Olha, o mercúrio ele é bastante prejudicial ao nosso organismo, de uma maneira geral, não só ao cabelo. Naquele caso específico lá, a gente tem que pensar numa desnutrição acentuada também. Isso contribui para a queda de cabelo em crianças. Muitas vezes a gente vê uma desnutrição média acentuada. Antes da alopecia, a gente vê os cabelos meio avermelhados, meio loiros, né? Um loiro diferente. Aquilo lá geralmente é por deficiência nutricional. E no nosso dia a dia, o que a gente pode pensar mais é realmente assim, no tabagismo, não nas crianças, assim, mas assim, na população em geral, no tabagismo como um fator grande causador de calvície e as deficiências nutricionais em geral, alimentação do dia a dia mesmo. Problemas de tireoide, no nosso país a gente já tem reposição sal iodado, outros produtos iodados, então isso favoreceu, melhorou bastante, né? Isso não tem mundialmente, em alguns países onde não ocorre essa reposição. A gente tem alguns problemas maiores com bócio, problemas de tireoide que também vão causar a perda de cabelos. E essas contaminações pontuais, a gente teria que analisar cada caso. Ok. Doutora, e com relação às pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que mesmo com a reposição de vitaminas, mostram uma queda acentuada do cabelo, o cabelo ficando ralo ano após ano. Tem como reverter isso? Com certeza tem. A gente tem aqui experiência já com vários pacientes assim. A gente tem que investigar o perfil nutricional desse paciente. Existem nutrientes que vão ser repostos especificamente de acordo com o perfil nutricional dele. É importante lembrar que as cirurgias bariátricas, elas são diferentes, houve uma evolução, uma mudança dela no decorrer dos anos, mudando essa síndrome, que a gente chama de síndrome desabsortiva. E alguns pacientes vão conseguir absorver algumas coisas de reposição oral, outros vão precisar de injetáveis, sejam locais, no couro cabeludo ou na circulação em geral. Mas é possível sim, a gente consegue melhorar tendo um acompanhamento
de perto desse paciente, é possível melhorar sim, bastante, viu? Então, doutora, explica pra gente aí como é que é esse processo aí injetável no couro cabeludo. É o que é esse medicamento? Sim, hoje a gente tem algumas técnicas, as duas principais são a intradermoterapia capilar e a outra é o MMP capilar, que é a microinfusão de medicamentos no couro cabeludo, com microagulhas. De acordo com o perfil do paciente, com o que ele precisa, a gente vai usar ativos e injetar diretamente no couro cabeludo para uma ação local, e ela tem um efeito sistêmico menor, mas assim, o que a gente quer é mais uma ação local, né? Para melhora do desenvolvimento do bulbo capilar, que é o que a gente chama popularmente de raiz. Agora, qual medicamento vai depender do que o paciente consegue usar. Se o paciente já usa aquele medicamento oral e tem uma boa absorção, não tem necessidade de eu fazê-lo injetável, né? Mesmo no couro cabeludo. A gente usa outros produtos. No caso da bariátrica, às vezes ele não vai ter uma boa absorção oral, a gente pode usar o produto direto no couro cabeludo. Ah, tá. E quais são as vitaminas que são boas para o cabelo? Que dá brilho, que reduz queda? Olha só, o equilíbrio, assim como para o cabelo, é todo, assim como para os outros órgãos, né? Uma boa alimentação, uma alimentação variada, isso é importantíssimo. Se a gente for olhar vitaminas específicas, a biotina, o zinco, o cromo, são vitaminas assim, bem importantes, que eu considero bastante importantes. Mas não dá para sair repondo, a vitamina D também é importante, só que não dá para sair repondo assim, sem ter visto exatamente quais são os níveis de vitamina desse indivíduo. Porque ele pode ter uma hipervitaminose e vai ter outros efeitos colaterais. Aham. Tá, para finalizar, esse consumo de muito doce, de bebidas adocicadas demais, foi feito para os homens. Isso pode afetar as mulheres também? A gente não tem isso em pesquisa ainda, mas se a gente for raciocinar, é possível sim extrapolar, até porque a doença tem o mesmo padrão, né? A doença é a mesma e esse efeito que ocorre tanto pelo aumento da insulina corporal, que vai causar desregulação da produção de hormônios e da absorção de nutrientes, provavelmente, assim, na minha opinião pessoal, podem sim ser extrapolados para as mulheres. A moral da história, a gente já sabia, é evitar consumo excessivo de açúcar, de alimentos processados e ter uma boa alimentação. A ciência vem comprovando isso, que intuitivamente, por pesquisas menores, a gente já tinha essa noção, né? E agora está ficando mais comprovado ainda. Ok. Minha querida, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Espero que você volte mais vezes. Prazer foi todo meu. Fico à disposição para tirar as dúvidas. Se alguém quiser me mandar no Instagram, vai ser um prazer. Tá e bom? Qual que é a sua arroba? É @clínica Laura Carrijo. Ok, moça. Bênçãos do Pai Eterno para você. Amém para todos nós. Muito obrigada.